Olá, já estamos de volta conversando com o Dr. André William Alonso sobre tratamento da dor com alternativas, como uma alternativa naquilo que ele oferece. Bem, vamos entrar na questão da dor. Então, o oxigênio, ele é a base do seu tratamento para a dor, sem a medicação, sem o uso de medicamentos, é isso? Um dos tratamentos possíveis utiliza o oxigênio, sim. Essa é uma das possibilidades. Como eu te falei, uma região onde os alemães já fazem isso faz mais de 100 anos. Na Primeira Guerra Mundial eles já usavam esses tratamentos. E para a gente tudo isso ainda é muito novo. É preciso a gente sair daqui e buscar essas coisas fora, sempre. Certo. Então o oxigênio é uma das alternativas. O legal é que ele trouxe aqui duas maquininhas, a gente já vai mostrar rapidamente para você quais são essas máquinas e a importância delas. Tu me trouxe aqui dois equipamentos. Que equipamentos são esses? Esses são equipamentos de termografia. Termografia? Sim, são câmeras que enxergam a radiação infravermelha. Se a gente apagasse as luzes todas aqui, a câmera enxerga calor. Nosso corpo emite calor o tempo todo. A gente assiste nos filmes de guerra, que os caras estão com aqueles aviões, os americanos. Olha, os caras estão lá na casa, porque dá para ver a imagem do calor, é isso? São essas câmeras que eles usam, exatamente. E por que ela é usada na medicina e não, lá no sentido militar? E aqui na medicina, qual é a diferença? Ela começou a ser usada com fins militares. Toda essa tecnologia foi top secret durante muito tempo. E há coisa de 20 anos, mais ou menos, isso começou a ser liberado para uso extra-militar. Certo. Então, o que você consegue ver através dela? Você consegue avaliar a temperatura das diferentes regiões do corpo. Então, eu sei que uma mão tem que ser parecida com a outra de temperatura. Se essa mão estiver fria, aqui está faltando circulação, ou os nervos não estão funcionando bem, síndrome de Turner do carpo, alguma compressão. Alguma coisa errada tem quando a temperatura não é igual de um lado com o outro. Se estiver mais quente, tem um reumatismo, tem uma artrite, tem alguma coisa quente, tem alguma coisa inflamada. A gente tem isso inerente, a gente busca alteração de temperatura com a mão, febre. Teve alteração de temperatura, tem doença, pode ir atrás. Tu consegue mostrar para quem está em casa? Ele vai tentar fazer no... Jonas, vamos tentar fazer num tempo real. Ele vai pegar uma imagem termográfica, é isso? Termográfica, exatamente. Termográfica da minha pessoa. Atenção, vamos... Aqui. Atenção, vai para... Ei, sou eu! Vamos ver se as duas mãos... as duas mãos estão iguais, doutor. Isso. Né? A gente precisaria... Legal. Tá certo isso, né? Tá igual ou não tá igual, doutor? Precisa registrar e ver no computador, mas parecem... Parece que tá igual. Vou tirar o óculos. Isso. Que coisa esquisita. Sorria. Isso. Tá tudo certinho? Tô no calor certo, doutor? Para a gente saber, precisaria fazer em outras condições. Aqui, se você pegar mais para baixo, vai baixando a tua imagem para pegar meu corpo, eu tenho a roupa. Peraí. Sim, isso, claro. Eu tenho roupa. Ela interfere? Muito. Você vê que através da roupa a gente não consegue ver a temperatura do corpo. Então esse é um exame que é feito com o paciente despido. Certo. E ele precisa ficar no ar-condicionado durante uns 15, 20 minutos para que ele possa equalizar a temperatura dele com a temperatura da sala. Certo. Se ele fica com a temperatura que ele chegou da rua, ele ainda está agitado, está com uma temperatura mais quente do que devia. Pode sentar aqui. Cada parte do corpo tem uma temperatura. Exatamente. E ela não estando adequada ou maior ou menor, é sinal de alguma coisa errada. Sim. Esse é um exame que serve para rastrear alterações. Antes de um infarto, é esperado que o peito da pessoa fique mais frio. Antes de um derrame, a parte da circulação da cabeça não está funcionando. Tem diferença de temperatura de um lado da cabeça para o outro. Por exemplo, o Carlos, nosso companheiro de trabalho, se tivesse alguém com uma câmera dessa olhando para ele antes de ele ter o pequeno AVC que ele teve, seria visível que uma parte lá da cabeça ele teria uma temperatura menor. E aí, olha, você vai ter um treco aí, te cuida, vamos correr. Em medicina, a gente tem que ter sempre essa relatividade. A chance de que isso pudesse ser visto com a termografia, no caso do Carlos, é muito grande. É bem possível que isso pudesse ser diagnosticado. Tu tem uma outra pequenininha que é essa aqui. O que é essa? É a mesma coisa que a grandona, que é a mamãe? É a mesma coisa que a grandona. É um equipamento de bolso. Para fazer, deixa ele calibrar rapidinho, ele vai estar pronto. Calibra e depois vira pro Isso, aqui. Esse é o de bolso? Esse é o de bolso. Tem que ficar bem firme para não dar... E voltado um pouco para frente. Aqui tá mais colorido, doutor. Ainda vou ficar craque, vou ficar bom nisso. Olha lá, eu tô bem verde aí, eu tô meio Hulk. Isso. A gente pode mudar as cores, a gente pode alterar uma série de parâmetros aqui, mas eu teria que entrar com a mão na frente da câmera, não seria interessante. Legal.
Esse tu anda sempre contigo no bolso? Esse eu carrego comigo o tempo todo. Pode sentar aqui. Claro. Qualquer coisa tu já pega e te olha. Opa, como é que tá minha temperatura? Tá tudo certo? Opa, tá legal? A gente falava do Dr. McCoy, né? Aquela coisa... Do Star Trek, né? Isso me parece o futuro. São exames sem radiação. Não tem radiação? Não é como um raio-x, qualquer outro exame desse que precisa emitir uma radiação. Então, não tem radiação, não tem contraste, não invade o paciente, não vai trazer malefício nenhum. São diagnósticos fáceis de serem feitos. E por que não se usa? Está começando. Está começando a usar? Está começando. O movimento é muito forte no Brasil. Em Santa Catarina, hoje nós somos 5 pessoas no estado inteiro. Então, ainda está engatinhando para cá. Mas é uma coisa... Eu tenho que ir para São Paulo todo mês, faço uma pós-graduação disto, e a gente vê que chega mais pessoas, cada vez tem mais médicos interessados. Tem dores, vamos voltar no assunto das dores, as dores crônicas. O que são dores crônicas? Não, abati meu joelho, está doendo. Isso é uma dor eventual, aguda, mas eventual, certo? Sim. Ela vai permanecer se acaso eu tiver alguma lesão, algum dano. Senão, um tempo ela vai passar. Agora, a crônica é aquela dor constante, ininterrupta, de médio a intensidade maior. É isso? Ela até pode ser de intensidade menor, mas ela durando mais do que 90 dias, a gente já começa a pensar numa dor crônica e a gente precisa de intervenção para não deixar que isso piore. Certo. Você consegue eliminar a dor ou você consegue baixar os níveis dessa dor para que ela seja uma dor que seja suportável, que dá para ter uma convivência ou quase nada? Como é que funciona? A meta é sempre eliminar a dor, fazer com que ela desapareça, dar alta para os pacientes. Isso é extremamente significativo. Ver que a pessoa voltou para a vida normal dela. Isso é recompensante. A pessoa que... Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Então, vamos deixar cá, bem claro. Nós temos alguns vídeos, a gente vai soltar, depois eu vou continuar com as perguntas. Ele colocou aqui com a Thalita alguns vídeos. Vamos botar o vídeo no ar, Thalita, ou quem está lá. O que é isso, doutor? Esse é um vídeo de tratamento de fascite plantar, ou de esporão de calcânio. Então, essa é uma maneira com que a gente aplica ondas acústicas, impactos na sola do pé do paciente. A quebrar esse negócio? Não se quebra. Não quebra? Não. Esse é um conceito errado. Você diminui a inflamação naquele local, você cicatriza. O esporão surge como uma reação inflamatória. É uma dor crônica que vai ficando e o corpo, em resposta, deposita cálcio naquele local, faz um esporão ali. Quebrar o esporão, operar o esporão não resolve, não adianta nada, piora a situação. Ácido úrico? Não vai se manifestar dessa maneira. Ácido úrico é uma outra... Mas com uma famosa gota. A gota, sim. Essa é uma outra inflamação que costuma acontecer também E dói. na parte do pé. Dói muito. E dói. Eu sou de uma família de gotosos. Vivi isso em casa. Eu fui gotoso esse tempo atrás. Nunca tinha sido gotoso. Me deu desagradável. gotoso. Foi no pé. Eu passei uma semana de cachorro. Mas não, 2 semanas de cachorro. Pois é. Sofrendo feito um louco. Tem outros tratamentos para gota. São outras coisas que podem ser feitas. É preciso ajustar a alimentação, as vitaminas, os hormônios, minerais. Tem que ajustar o metabolismo do corpo. Vamos para algumas doenças. Tem mais vídeo? O que é? Posso soltar lá, Jonas, para a gente poder... Ô, Leonardo, desculpa. O que é essa? Esse é o tratamento com o REAC. O que é REAC? REAC é um tratamento italiano que você aplica estímulos na orelha do paciente. Esse paciente tem uma dismetria, os joelhos dele estão cada um numa altura diferente. Certo. Então, isso é uma resposta ao estresse. A gente se adapta de uma maneira errada ao estresse, o cérebro ativa os músculos de maneira diferente, uma perna fica mais curta do que a outra. Isso é estresse mesmo? Isso é do estresse. Porque a gente faz a aplicação na orelha do paciente, corrige os estímulos elétricos do cérebro e as pernas se corrigem em seguida. A assimetria muda na hora. Por que na orelha? Tem isso. Ali dá para ver que elas estão diferentes, né? Exatamente. Ó, bem visível que elas estão... Ó, cada polegar fica numa altura diferente ali. Quando o paciente se senta, eles ficam assimétricos, mudam de posição. Muito bem. Por que na orelha? Foi o inventor disso é uma pessoa brilhante. E ele queria fazer uma coisa que fosse de fácil aplicação, que qualquer pessoa pudesse aprender. Não adianta fazer uma técnica de neuromodulação que seja complicada e que seja difícil de executar. Eu faço de uma maneira, você faz melhor do que eu, ou pior, e tem resultado diferente com o mesmo aparelho. Com o aparelho. Ele fez com o mesmo aparelho uma maneira simples de ser aplicada, na orelha. Na orelha. Não dói, não dói, não tem agulha, não tem picada, é uma coisa muito interessante. Quer ver se chega alguém que gosta da gente, faz um carinho na orelha e já se entrega também, né? Tem comunicação direta lá no cérebro. Que negócio, vai...
Ai, como é bom. É assim tem gente mesmo. que dorme e tudo, mas vamos lá. Agora tem o pós, depois que foi feito, né? O fato de estar em pé, ele está deitado aí também. Nesse ponto ele está Só deitado. o ângulo que mudou, né? Exatamente. Da filmagem, mas ele continua na mesma maca. Isso. Só agora se chama patela ou é Patela. Antiga né? rótula, né? É a antiga rótula, né? As patelas estão alinhadas, é Exatamente. isso? Apesar que não somos simétricos, não. Cada lado do corpo tem um... Pois é, mas existem estudos que a gente chama de assimetria flutuante. O estresse se manifesta nos insetos, nas plantas. Você tira o sol de uma planta, ela se entorta, ela busca o sol. Estressou, ela muda de forma. A gente passa pela mesma coisa. Essa é outra, também com as patelas desalinhadas. Desalinhadas, sim. E essas pessoas têm dor. Às vezes tem uma dor nas costas, uma dor no quadril, manca. E, assim, são coisas que são passíveis de correção. Através do tratamento da orelha, com Sim, o equipamento. o O REAC. 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 É uma sigla, não é isso? Sim, de transportador de correntes elétricas de rádio assimétricas. Muito bem. Mas Muita coisa. É o Tony Ramos que está ali, cara? Pois é. Não é o Tony Ramos? Pensei que era o Tony Ramos, mas tudo bem, vamos lá. Dores abdominais, mau funcionamento de órgãos internos. As aplicações do REAC também podem ser feitas dessa maneira. Pré-operatório, pós-operatório, a gente consegue recuperar as coisas com muita rapidez, sem medicação, usando correntes de rádio. Isso é muito simples. Aquilo que falamos, há pacientes que respondem e há pacientes que não respondem, né? Por quê? Nós somos completamente diferentes uns dos outros, por isso que tem tantos tratamentos possíveis de serem usados. Cada ser humano precisa ser avaliado e precisa ser tratado da maneira que vai melhor naquele caso. Aí nós temos de novo agora uma moça, né? Sim. O que ela tinha, essa criatura aí? Também é a mesma coisa? Sim. Dores ela tinha endometriose, dores em baixo ventre, ovários, útero, bexiga, toda essa parte ginecológica fica muito afetada nos casos de endometriose. Certo. E junto com isso, depressão. São pessoas que têm dor diariamente e que reagem de uma maneira muito ruim, se adaptam a isso com depressão. Se diz, agora eu vou tentar a fibromialgia, lembrei. Pois é. Fibromialgia, que a dona Valdira tem lá. Essa é a próxima ali, é da orelha lá. Assim é tudo que tá aí feita na a orelha? Sim, sou eu que estou sendo Essa orelha é sua? tratado. É assim que é feita a aplicação. Aham. Não tem dor, não tem agulha. Para os pacientes que têm problemas com sangue, com picadas, esse é o tratamento desconforto nenhum. ideal. Vamos falar para a fibromialgia, que muitos relacionam a fibromialgia com depressão, problemas emocionais. Sim, está Né? sempre uma coisa, Aí a dor tudo quanto traz é a lado do outra. corpo. Esse tratamento é indicado também? sem dúvida. Para A gente fibromialgia? precisa melhorar a qualidade de vida, precisa devolver a possibilidade de sorrir para essas Nós temos a pessoas. famosa artrose. Ou artrose, artrite, essas coisas que quem tem um pouco mais de idade sabe que a gente vai chegar lá um dia, né? Pode não chegar, pode tem que não cuidar chegar. da saúde. Verdade. Esse é o meu desafio. É cuidar para Não chegar. deixar chegar. Porque depois que chegou é tão difícil a gente conseguir consertar. A artrose é uma coisa fantástica, né? Ela te quebra mesmo, né? São dores terríveis. São dores Dá para terríveis. tratar, porque a artrose é o quê? É o corpo que já está deficiente de algumas coisas que já foram e não voltam. Ou voltam. Eu acredito que tudo volta. Eu trabalho pensando nisso o tempo inteiro. Porque se a gente... Você falou do poder da mente. Assim, se eu parto do princípio que não vai dar certo, que não vai melhorar, que não tem solução, Não vai tem curar. saída, sinto muito, não tem saída. Mas eu acho que a gente precisa... O corpo é uma máquina feita para cicatrizar. Essa é a nossa diferença de qualquer outro equipamento, de qualquer outra máquina. Você deu as vitaminas, os minerais, as coisas que o corpo precisa. Ele toma outro rumo. Ele melhora. Ele por si só, mas tem que ter o comando. Tem que ter o O comando. comando é feito através da mente. Na mente, sem dúvida. Isso é uma coisa fantástica, gente. A gente não está falando aqui nem de religiosidade, isso é outra coisa, é um outro nível de conversação, mas estamos falando da energia que é gerada pela mente, A energia gente positiva sabe, e negativa. O cérebro comanda tudo, está aqui. E se eu for positivo, se eu agradeço, se eu vibro de uma maneira positiva, eu chamo coisa boa. Se eu fico naquele, meu Deus, não vai, não vai. Não vai. Eu vou ter que botar o dedo na tomada aqui. Mas botar na energia positiva, senão Tem na que tomada pôr. ele pode dar um problema grande. Mas É muito enfim, importante. os tratamentos são prolongados? Alguns deles sim, depende do estágio que a pessoa chega. Às vezes você tem um caso de artrose, é um joelho que sofreu durante uma vida toda. Às vezes você consegue melhorar isso muito no começo, mas até que ele tenha uma resolução, pode demorar 2, 3, 4 meses. Tem pacientes que ficam em torno disso em tratamento. Mas assim, eles permanecem em tratamento porque eles estão melhorando, eles veem progresso e eles se mantêm com essa esperança, com essa energia positiva.
A maioria deles, dores mais agudas são resolvidas mais rapidamente, são coisas mais fáceis de se tratar. A gente está falando aqui de dores, por exemplo, uma pessoa com câncer, dependendo do câncer, ele tem que ser tratado com morfina, você sabe muito bem disso, ou outras drogas ainda mais pesadas para retirar a dor. Tem como amenizar com os tratamentos que o senhor trabalha? Sim. Um médico chamado Otto Warburg foi o único médico até hoje que ganhou 2 prêmios Nobel. Um foi em 39 e o outro foi em 45. Em 39 ele descobriu que o câncer só se manifesta num organismo que tem baixa oxigenação. Olha eu com a mão no microfone de novo, cuida. Então, se eu melhorar a oxigenação de um organismo, eu melhoro a maneira como esse organismo reage ao câncer. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Muitos médicos, cientistas dizem que o câncer só aumenta porque ele é nutrido através de células, através do sangue, que leva a ele nutrientes, entre eles o oxigênio. Como é que faz? Não. Se você tiver uma oxigenação, tanto que a gente usa tratamentos oxidativos, né, como câmara hiperbárica, como os tratamentos que usam o ozônio, para o tratamento da dor desses pacientes. Eles respondem de uma maneira... Não é o oxigênio, então, o responsável pelo aumento do câncer? Do câncer, não. É a acidose, é a alimentação, são estilos de vida. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. A gente vê cada vez mais câncer acontecer. A gente vê as pessoas lidando com veneno com uma naturalidade muito grande, comendo coisas que elas sabem que são contaminadas. Fujam dessas coisas. Isso não faz bem. Não é genético. Não é genético. Isso são fatores externos, para lá. Sim, a genética é responsável por 5, 10% dos cânceres. Mas comportamentais, ligadas ao estilo de vida, à alimentação, ao jeito que as pessoas vivem, é 80% a 90%. Eu tenho, de tudo que a gente vê, agora é opinião minha, está quase no tempo de encerrar aqui, já está acabando o negócio. É a questão externa, são coisas contaminadas, realmente comidas com agrotóxico, com exposição de muitas coisas que infelizmente está no nosso dia a dia, e de forma externa, sentimentos. Né? Raiva, ódio, rancor. Isso é veneno. Para mim, isso é venenaço, cara. Faz mais mal do que uma superbactéria. Mata. Maus pensamentos matam. Então, a genética 5%, 6%, e para câncer o resto é fator externo. Ambiental. As pessoas se conformam achando que é genético, e não é. Muito bem. Bem, nós temos que estar quase. Então você consegue. E isso que eu falei aqui lá no começo, eu não estou aqui vendendo tratamento, o André eu já conheço há muito tempo. A gente queria. E a intenção do programa é sempre trazer alternativas também para aquilo que se tem hoje de tratamento, etc. e tal. Isso é muito importante, E também é importante dizer que é uma questão individualizada, cada ser é um ser. E reage de maneiras diferentes. E reage de maneiras diferentes. Se você está passando por um momento de dificuldade, tem uma doença, o teu médico já te indicou medicação, etc. e tal, cara, não largue isso. Primeiro, é o que você tem. É o que você tem. Vá com isso por enquanto. Vá com isso. Se você achar que tem uma outra alternativa, quer tentar uma outra alternativa e está te fazendo bem, não larga uma antes de testar a outra. Sim. As coisas são complementares. Exato. Os caminhos todos querem chegar no mesmo lugar. Cada médico lida com as ferramentas que ele conhece, que ele domina e busca o melhor para aquele indivíduo. Essa é a intenção de qualquer tratamento. Certo. Você está quanto? Você ficou 7 anos como anestesista em Rio do Sul, depois agora está quanto tempo com essa... O consultório começou em 2013. 2013. Esse é o nosso 4º ano de funcionamento. Tá, agora deixa eu fazer uma pergunta que não quer se calar, cara. Sim. Tá, tu teve hepatite ou não foi... Hepatite. Hepatite, né? Sim. Hepatite. Você teve hepatite, viu a morte nos olhos, tá, ela olhou para você olhou para ela, deu aquele segundo que eu falei. Lá no começo, quem assistiu no começo do programa, viu o comentário que eu fiz sobre a morte. A morte olhou nos olhos dele durante um segundo, ele viu a vida toda, passou como um filme, passou. E aí a morte olhou e falou, não é dessa vez, não é agora. Tá? Aí você decidiu mudar de vida. Você conseguiu mudar de vida? Graças a Deus. Eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram a isso. Minha esposa, Adriane, foi fundamental nessa mudança, porque me deu apoio. Deixar de fazer aquilo que você sempre fez, assim, sair de um centro cirúrgico, deixar de ser anestesista, passar para um consultório, é uma vida completamente diferente para um anestesista. Foi muito difícil, a gente teve muitas dificuldades, a gente gramou, não foi fácil. Certo. Porque as pessoas não te conhecem, não sabem, vão lá por quê? Assim, imagina, tratamento da dor. Dor não tem remédio, né? Imagina, é coisa da cabeça. Certo. Não é nada disso, assim, é possível tratar. Até você ensinar isso, demora, não é fácil. Eu faço essa pergunta para que as pessoas que estão passando por momentos terríveis de insatisfação, depressão, essas coisas todas tão nossas, tão da nossa atualidade,
de que você pode ter uma nova vida, depende de uma opção, mas só optar e não trabalhar para isso, não lutar para isso, não perseverar para que isso aconteça, não rola. Não. Só falar... Demanda esforço. Começa falando. Começa falando. É igual o cara que quer parar de fumar. Começa falando, pô, eu quero, eu penso, fica com vergonha, mas tem que tomar alguma atitude. Tem, tá certo. Meu querido, muito obrigado pela tua participação, pelo teu testemunho de vida, pelo que você passou e que você pôde contar para a gente. Claro. É sempre importante saber que a gente tem a possibilidade de mudar. Basta a gente querer falar, né? É o começo, tem que ter esperança. Tá certo, então. Muito obrigado. Nós voltamos amanhã, sexta-feira de novo amanhã, gente. Tem música ao vivo, tem culinária, tem um monte de coisa boa para você aqui no Toda Manhã. Você que nos assiste pelos sinais da RBA em todo Alto Vale, um grande abraço. E a você que nos assiste ao vivo pelo Facebook em todo mundo, um abraço também. Até amanhã.